Alexandre de Moraes está nervoso, meu amigo. O cara, hoje, terça-feira de carnaval, mandou uma busca e apreensão aí em 4 endereços diferentes, visando 3 servidores da Receita e um servidor do SERPRO que está cedido à Receita, que seriam os responsáveis por acessar dados sigilosos de pessoas próximas a ministros, tá? Segundo estão dizendo, a Receita ela ainda está fazendo varrimento para saber se teve dado acesso indevido aos sistemas lá da Receita, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Um grande processo lá para checar os logs de auditoria dos sistemas e coisa e tal, mas já teria identificado acessos indevidos a Viviane Barsi de Moraes e a um filho de um ministro. Não falou qual filho, nem falou qual ministro. A gente vai tentar entender qual ministro que pode ser nisso daqui. A minha suspeita é o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco. Mas eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei nessa conclusão. A gente não tem essa informação ainda que é ele, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por piloto de fuga de Bolsonaro, Putinha da imprensa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, hoje, terça-feira de carnaval, hoje mesmo, o pessoal tá aí pulando um bloco de carnaval, tá vendo desfile de escola de samba, não sei o que lá. A PF tá trabalhando, meu amigo. A PF fez uma operação em 4 endereços, busca e apreensão, tem um monte de coisa, monitoramento por tornozeleira eletrônica, botou tornozeleira eletrônica em um monte de gente, afastamento do exercício da função pública. Então, como eu falei, foram 4 pessoas, 3 funcionários da Receita e um funcionário do SERPRO emprestado à Receita. A gente não sabe ainda quantos desses receberam tornozeleira eletrônica, quanto que teve cancelamento de passaporte, proibição de saída do país, a gente não sabe ainda o que aconteceu, mas essas 4 pessoas, olha só, foram mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, São José do Rio Preto, Guarujá e Salvador, ou seja, um monte de gente aí que amanheceu a terça-feira de carnaval com a Polícia Federal aí na sua porta, né, fazendo aí a coisa, né? Eu acho curioso isso, porque normalmente não fazem ação de polícia em feriado, né? E hoje é terça-feira gorda, né? Em tese é feriado, né? Mas enfim. Você sabe que esse negócio de lei, constituição, limitação de poder, né, dignidade da pessoa humana, essas coisas pro Xandão não quer dizer nada, né? Ele manda mesmo prender e arrebentar, não tá nem aí, é um novo ditador do Brasil. Então ele foi atrás do pessoal aqui, né? Então, de novo, eu não sei o que está acontecendo, se realmente foi isso, me parece muito estranho, tá? 4 funcionários da Receita. O cara que trabalha na Receita Federal, ele sabe que aqueles sistemas todos ali deixa tudo registrado. O cara vai se meter a futucar no registro lá da Viviane Barsi de Moraes, filho de ministro supremo, tem alguma coisa errada nisso daí. Das duas, uma, ou esse pessoal fez isso com autorização da chefia, ou esse pessoal está sendo culpado de algo para esconder a verdadeira pessoa que fez a parada, a mando do Barreirinhas lá, que é o cara do Lula que mandou essa coisa toda. Então, quem foi que fez e por que fez, eu não sei, mas estão pegando esses 4 caras aqui para Cristo, né? E é lógico, existe um risco enorme disso chegar nos jornalistas, vocês sabem, né? Porque, embora, teoricamente, pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a fonte, né, a ligação da fonte com o jornalista seja preservada e coisa e tal, você sabe que esse negócio de lei, limitações, constituição, liberdade de expressão, dignidade da pessoa humana, nada disso existe pro Xandão. O que existe pro Xandão é só a porrada, a força e a truculência, né? Inclusive, essa coisa toda acontecendo, sabe o quê? No inquérito das fake news, cara. É o inquérito das fake news que estão fazendo. Ó, fake news da Manu Gaspar, fake news do Lauro Jardim, fake news da imprensa brasileira. Olha que coisa, né? Aqui, ó, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados e coisa e tal. Os prédios da Receita não foram alvo de ações dos policiais, ou seja, foram direto na casa das pessoas. Também não foram cumpridos os mandados de prisão nessa terça, ou seja, não teve nenhuma prisão, mas teve colocação de tornozeleira eletrônica, tá? Não há detalhes sobre os dados vazados, nomes das pessoas envolvidas, mas segundo apurou o blog do Otávio Guedes, tratam-se de 3 servidores da Receita e um do SERPRO, mas esse do SERPRO estaria emprestado para a Receita Federal. Então foram 4 pessoas que trabalhavam na Receita. E de novo, cara, olha só, eu já fiz projeto na Receita Federal Brasileira. O pessoal lá, todo mundo sabe que os sistemas todos lá têm registro de log de auditoria. Todo mundo sabe isso. Ninguém é maluco de ficar puxando dado de pessoa para ficar fazendo brincadeira ou para guerra política, porque sabe que vai se dar mal nessa história. Agora, a menos que você tenha uma ordem do chefe para fazer isso, né? Ou então, o que pode acontecer também é justamente alguém querendo passar culpa para alguém, né? Seja quem lá que foi que fez esse troço, fez com a anuência do chefe, mas o chefe quer se livrar, então escolhe 4 ali que estão dando bobeira ali e bota a culpa nesse pessoal, né? Ah, Peter, mas tem o log de auditoria do sistema. Tem o log de auditoria do sistema, mas log de auditoria você sabe que pode ser burlado, né? Então, log de auditoria, embora o pessoal trate como uma prova muito séria, coisa e tal, e pode ser, mas para você garantir que o log não foi adulterado, você precisa ter o substrato físico em que ele foi registrado para ter a garantia de que houve realmente o registro sequencial desses eventos de auditoria, que não houve nenhuma adulteração nesses eventos de auditoria aí durante esse processo, né? Porque sim, log pode ser adulterado. Log não é prova absoluta, no final das contas, log de auditoria, né?
Então tá aqui, ó, a Receita Federal informou que antes da operação realizada nessa terça, abriu uma auditoria prévia para apurar suspeitas. O procedimento, segundo a instituição, ainda está em andamento e mais o Alexandre de Moraes não quis nem saber. Quando chegou a informação da esposa dele aqui, ó, o Moraes também decretou a quebra de sigilo bancário desses suspeitos. Então essas 4 pessoas tiveram quebra de sigilo bancário. A suspeita é que alguém tenha pago eles para fazer isso. E de novo, pode acontecer isso? Em tese pode. Mas me parece pouco provável esse tipo de coisa. Então o pessoal tinha que ser muito otário para fazer esse tipo de coisa na Receita Federal. Não me parece uma coisa factível. A visão mais razoável, do meu ponto de vista, é ordem do chefe. Ordem do chefe é outra coisa. Né? Mas se não teve ordem do chefe, o cara ir lá por dinheiro e abrir isso daí, tá muito estranho isso. Estão querendo puxar as pessoas para intimidar o jornalista, para chegar no jornalista e falar, olha só, tu falou mal do Xandão, vai se dar mal. Cúmplice de corrupção, tá? Não, porque quando é fonte, tudo bem. O cara fez a fonte ali, né, gerou o dado e coisa e tal, mas se você pagou a fonte para ter informação, aí já não é fonte jornalística, aí já se torna crime de acesso a dados indevidos, né? Você, jornalista, pagou para um servidor da Receita ir lá e fuçar nas coisas, né? Essa é a tese que o Xandão está tentando provar da história aqui, né? Vai conseguir provar essa tese? Não sei. Precisa provar essa tese? Não precisa, você sabe. Eu, se fosse Malu Gaspar, eu estava preocupado. Porque você acha que o Xandão precisa provar alguma coisa? Não precisa, pô. Inventou um golpe do nada com o Bolsonaro, pô. Não tinha porra nenhuma de evidência de nada, de coisa nenhuma, mas ele tirou da cachola dele que teve um golpe e pronto, né? Para ele fazer a mesma coisa com a Malu Gaspar e o Lauro Jardim e o pessoal do Globo, pouco custa, né? Enfim, aqui ó, a PF apura vazamento de dados de autoridades da Receita Federal. Aí eles estão dizendo aqui, ó, integrantes do STF são avisados de quebra de sigilo de dados de parentes de ministros. Informações teriam sido encontradas em rastreamento feito pela Receita Federal. Então a Receita Federal olhou ali no log de auditoria dos sistemas e descobriu que houve vazamento referente à quebra de dados da esposa do Alexandre de Moraes. Aqui, ó. Segundo o portal Metrópolis, tiveram sigilos quebrados a mulher de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, e o filho de um ministro. Então, filho de um ministro do STF. E aí, quem seria esse filho e de quem seria esse ministro? Né? Eu estou imaginando que se fosse um filho do Alexandre de Moraes, eles teriam colocado aqui também. Então você pode cortar o Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia não tem filhos, então Carmen Lúcia não é. O Toffoli não tem filhos biológicos, então aí não sei, né? Você pode considerar, ele é padrasto dos filhos da mulher dele, então assim, mas ele não é pai de ninguém. Então, Toffoli pouco provável também, Carmen Lúcia pouco provável também. Aí, quem que sobra dessa história? O nome que mais chama atenção é o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes é quem tem um filho, um único filho, que atua na área de advocacia. Ele tem uma outra filha, mas a outra filha não atua nessa área. O filho dele que atua como advogado por aí e que é supostamente o cara que, né, pode ser eventualmente ligado ao pai, né, fazer o papel que faz a mulher do Alexandre de Moraes lá, eventualmente pode ser isso, né? Então, eu não sei não, tá? Porque eu suspeito que quem quebrou o sigilo do Alexandre de Moraes teria tendência a quebrar também do Toffoli e do Gilmar Mendes, porque a turminha lá do STF é o Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Uma vez que o Toffoli não tem filhos e o Alexandre de Moraes, se fosse o filho do Alexandre de Moraes, estaria registrado aqui, eu imagino que seja o do Gilmar Mendes, mas não sei. Não sabemos ainda quem foi o filho de qual ministro, né? E a lista de pessoas que terem a quebra de sigilo investigada foi feita com base no pedido do ministro, e eles estão checando mais de 8 mil procedimentos de checagem de quebra de sigilo, que leva um tempo, não sei o que lá. Verificação dos logs, estão checando os logs de auditoria dos sistemas, né? Mas como já informaram esse caso da Viviane Barsi e do filho de um ministro, já fizeram essa operação hoje. De novo, tá muito estranha essa história aqui, mas vamos ver o que vai acontecer, né? O pior é isso, né? Você pode imaginar assim, não, porque se teve mesmo o caso, se realmente fizeram de maldade, o jornalista pagou para receber, né? Aqui, ó, o jornalista pagou para receber informações dessas coisas da Receita, não sei o que lá e coisa e tal. Aí, olha só, Xandão vai lá e vai processar todo mundo, vai botar Malu Gaspar no inquérito das fake news, vai botar o Lauro Jardim no inquérito das fake news e coisa e tal. Vai ser uma festa, né? Mas, no final das contas, ele não precisa de nada disso, né? Precisa de prova. Quanto o Xandão precisa de prova, pô? O Xandão não precisa de prova de nada. Para ele, na cabeça dele formou a opinião ruim, pronto, ele vai lá e faz, né? E chega a ser bom isso, porque o que acontece no final das contas, né? Quanto mais ele erra, mais ele ajuda a gente no final das contas, mais ele se ferra em termos de imagem, né? Aqui, ó, Viviane Barsi de Moraes e filho de um ministro tiveram sigilo quebrado. Ninguém diz quem é o filho, quem é o ministro, mas para pensar, se fosse alguém que tivesse 2 filhos que trabalham com advocacia, né, seriam filhos de um ministro que teriam o sigilo quebrado, né? Em tese pode ser o filho do Toffoli, né? Que, de novo, não é filho biológico dele, mas é filho da esposa dele, a Paula Rangel, e que trabalha com direito também. Pode ser que nesse caso, e lembra que tem ligação também com o pessoal do Banco Master, né? Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. Enfim, Xandão tá desesperado e precisa ficar mesmo, porque eu tenho certeza que o que vazou nisso daqui já deve ser sério e tem mais coisa para vazar, porque, de novo, ele tá tentando botar culpa nas pessoas e nos jornalistas e coisa e tal.
Mas a culpa é do Lula, todo mundo sabe que é o Lula que está puxando essas coisas aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.